Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um pouco as regras do jogo democrático aqui no Brasil, sabe? Olhando direto na fonte, a nossa Constituição Federal. Já parou para pensar o que define mesmo quem vota, quem pode ser votado e, tipo, quais são as travas e garantias desse processo todo? E entender isso é, assim, fundamental para a gente navegar no cenário político. Fica com a gente porque, olha, alguns detalhes podem até surpreender. O nosso foco hoje vai ser nos pontos-chave dos artigos 14, 15 e 16 da Constituição. Eles que tratam dos direitos políticos, né, e do processo eleitoral em si. Ah, e antes da gente mergulhar a fundo nisso, se essa exploração das regras da nossa democracia parece útil para você, considera se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos, ajuda a levar essa informação para mais gente, né? Ok, vamos lá então. O artigo 14, ele começa dizendo como a soberania popular é exercida. Fala em sufrágio universal, que é o voto para todo mundo, e que o voto é direto, secreto e tem valor igual para todos. Mas não é só votar, certo? O artigo menciona também plebiscito, referendo, iniciativa popular. Exatamente. São, digamos assim, ferramentas da democracia direta. O plebiscito, ele vem antes da lei ser criada. É uma consulta prévia. Já o referendo é para validar ou não uma lei que já existe. E esse valor igual do voto é a base de tudo, né? Um cidadão, um voto, com o mesmíssimo peso. E falando em voto, quem é que tem que votar? E para quem é opcional, assim, facultativo? Então, a regra geral, lá no parágrafo 1º do artigo 14, é que é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Mas é uma escolha, né? Ou seja, é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e também para os jovens entre 16 e 17 anos. É interessante essa janela para a juventude já poder participar se quiser. E quem é que não pode nem se alistar para votar? Tem gente impedida? Tem sim. O parágrafo 2º fala de duas categorias: estrangeiros, que não podem votar mesmo, e os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório. São aqueles jovens que estão servindo, né? Eles são chamados de inalistáveis. Guarda essa palavra, porque ser inalistável depois vai impedir de ser eleito também. Entendi. Inalistável não vota e não pode ser votado. Certo. Então, para ser eleito, quais são as condições? É o que a gente chama de elegibilidade, né? Correto. Elegibilidade. O parágrafo terceiro lista os requisitos básicos. Precisa ser brasileiro, Uhum, ter o pleno exercício dos direitos políticos, uhum. estar alistado como eleitor claro. Ter domicílio eleitoral aqui na região onde vai concorrer, ser filiado a um partido político e atender às idades mínimas. Ah, as idades mínimas. Elas variam bastante, né? Variam e de forma escalonada, sabe? Acho que reflete um pouco a complexidade e a responsabilidade de cada cargo. Olha só. 35 anos para ser presidente ou senador. Aí baixa para 30 para governador. Depois 21 anos para deputado, seja federal, estadual ou distrital, e também para prefeito e vice. E por último, 18 anos para ser vereador. É uma escadinha, né? Pressupõe que para cargos maiores precisa de mais maturidade, talvez. Experiência. Faz sentido. Agora, o outro lado da moeda. Quem não pode ser eleito? As inelegibilidades. Bom, primeiro, aqueles que a gente já falou, os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e também os analfabetos. Isso está no parágrafo 4º. Depois, tem regras bem importantes sobre reeleição e candidatura para outros cargos. Os chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, eles podem ter só uma reeleição seguida. Uma só. E aqui um ponto crucial. Se eles quiserem concorrer a um outro cargo diferente, precisam renunciar 6 meses antes da eleição. É a tal da desincompatibilização. Para evitar, né, que usem o cargo atual na campanha para o próximo. E aquela regra dos parentes? Essa sempre gera dúvida. Parece complicada. Basicamente, o cônjuge e os parentes próximos até segundo grau, tipo pais, filhos, irmãos, avós, netos, de quem está no comando do executivo, presidente, governador, prefeito, eles não podem se candidatar naquela mesma área de jurisdição. É uma forma de tentar frear o nepotismo ou a formação de clãs políticos, mas olha a exceção.
salvo se esse parente já for titular de um mandato eletivo e estiver buscando a reeleição para o mesmo cargo, aí pode. É uma exceção importante essa. Entendi. Tem uma trava, mas com uma brecha para quem já está no jogo e quer continuar. E para os militares, tem a regra específica também? Sim, sim. O parágrafo 8º faz uma diferença. Se o militar tem menos de 10 anos de serviço e quer ser candidato, ele tem que se afastar temporariamente da atividade. Agora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele fica agregado pela autoridade superior, tipo uma licença especial. E se for eleito, aí sim, ele passa automaticamente para inatividade, para reserva. E um ponto-chave aqui é o parágrafo 9º. Ele é super importante porque ele diz que uma lei complementar pode criar outros casos de inelegibilidade, além desses que a Constituição já traz. O objetivo, segundo o texto, é proteger a probidade administrativa, a moralidade, inclusive olhando a vida pregressa do candidato, né? E também garantir eleições justas, sem abuso de poder econômico ou de função. A famosa lei da ficha limpa, por exemplo, ela veio justamente dessa autorização do parágrafo 9º. Nossa, quanta regra só no artigo 14. E se mesmo com tudo isso tiver alguma suspeita de fraude ou abuso depois que a pessoa já foi eleita, o que acontece? Aí entra a ação de impugnação de mandato eletivo, que está lá no parágrafo 10º. Mas, presta atenção no prazo. Tem que ser proposta em até 15 dias depois da diplomação do eleito. É um prazo bem curto. E os motivos são sérios: abuso de poder econômico, corrupção ou fraude comprovada. E importante, esse processo corre em segredo de justiça para proteger as partes. Mas quem entrar com ação de má-fé também pode ser responsabilizado, viu? Entendi. 15 dias é rápido mesmo. O artigo 14 ainda fala de consultas locais, né? Rapidinho sobre isso. Isso, os parágrafos 12 e 13, que foram atualizados recentemente, falam de consultas populares sobre questões locais, que podem acontecer junto com as eleições municipais, mas precisam ser propostas com 90 dias de antecedência e não tem propaganda gratuita no rádio e TV. Certo, ufa. Artigo 14 é denso mesmo. E o artigo 15, o que ele protege? Ele protege os direitos políticos em si. A regra de ouro ali é vedada a cassação de direitos políticos. Não pode simplesmente tirar o direito de votar e ser votado de alguém. A perda ou a suspensão desses direitos só pode acontecer em casos muito específicos que estão listados lá. Quais são esses casos? São eles: cancelamento da naturalização por sentença definitiva, incapacidade civil absoluta, tipo a pessoa não responde mais por si, condenação criminal também definitiva, enquanto durarem os efeitos da pena, recusa a cumprir uma obrigação que a lei impõe a todos ou uma prestação alternativa, e também condenação por improbidade administrativa nos termos da lei específica. São situações bem graves e definidas. Ok, então a regra é proteger, a perda é exceção. Para fechar nosso pacote de hoje, o artigo 16. Como ele mexe com as eleições? O artigo 16 traz o chamado princípio da anterioridade eleitoral. É simples, mas fundamental. Basicamente, ele diz que uma lei que altera o processo eleitoral, ela não vale para a eleição que acontecer em menos de um ano depois que essa lei entrou em vigor. Ou seja, tem que ter pelo menos um ano de folga entre a nova regra e a eleição. Isso dá tempo para todo mundo, partidos, candidatos, eleitores, justiça eleitoral se adaptar, né? Garante mais estabilidade, mais previsibilidade para o jogo eleitoral. Faz todo sentido. Evita surpresas de última hora nas regras. Bom, então juntando tudo isso que a gente conversou, a Constituição desenha um sistema bem detalhado, né? Que tenta equilibrar o direito de participar, os requisitos para representar e também proteger a limpeza, a integridade das eleições. Exato, um equilíbrio delicado. E fica uma reflexão, né? Como essas regras, especialmente aquelas que dependem de leis complementares para definir ineligibilidades, como a gente viu no artigo 14, parágrafo 9º, como elas são aplicadas na prática. Será que elas conseguem mesmo filtrar quem não deveria estar lá, proteger a moralidade, sem acabar criando muita insegurança jurídica ou até barrando gente indevidamente? É um debate que não acaba, né? É uma questão fundamental mesmo para a gente continuar acompanhando e pensando sobre. Por hoje, nossa análise detalhada fica por aqui. Combinado, até a próxima. Até logo.